Como qualquer país, o Japão tem suas superstições. E apesar de ser um país de primeiro mundo, essas crenças populares são levadas muito a sério, por estarem fortemente enraizadas na história, sociedade e cultura japonesa. As superstições japonesas compartilham praticamente as mesmas fronteiras com as crenças religiosas e tradições milenares. Uma boa dose de superstição está relacionada à língua japonesa. Números, objetos e palavras em que a fonética se assemelha com as palavras como morte e sofrimento são consideradas de má sorte. Os filmes de terror japoneses são, sem sombra de dúvidas, os mais assustadores. Isso porque as lendas urbanas que surgem no Japão são de fazer arrepiar os cabelos e acaba até mesmo tirando o sono daquelas pessoas mais medrosas. São histórias que fazem os amantes de contos bizarros querer ouvi-las várias vezes sem cansar. Nas culturas ocidentais, o número 13 é considerado azarado. No Japão, há alguns números que são considerados de má sorte. Por que isso? É devido à sua pronúncia relacionada com outras palavras desfavoráveis. O número 4, por exemplo, pode ser pronunciado como shi, que também significa morte. O número 9 é também considerado ruim, já que a pronúncia ku também pode significar dor e sofrimento, kurushimi. Devido às associações infelizes desses números com estas palavras, muitos edifícios de apartamentos, hospitais e hotéis ignoram esses números de azar, especialmente relacionados ao número 4 e 9. Ou seja, os andares de quartos com esses números mencionados simplesmente não existem na maioria dos prédios japoneses. Hoje, vamos conhecer a lenda urbana japonesa do assombrado túnel Kyotaki, que, segundo rumores, teria 444 metros de comprimento. Eu sou o Sidney Góes e você está no passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O túnel Kyotaki foi construído em 1928. Entretanto, até hoje ele assombra os japoneses. Acredita-se que ele é mal assombrado pelas almas daqueles que os construíram. Isso porque muitos trabalhadores foram submetidos a trabalho escravo, sofreram e acabaram morrendo por exaustão. O túnel foi construído entre os anos de 1927 e 1928 e era, originalmente, parte da ferrovia Atagoyama. Ele tem aproximadamente 500 metros e sempre aumentam as histórias e relatos de pessoas que acabaram vendo alguma assombração que ronda por ali. Acredita-se que essas assombrações se devem a histórias de construção do túnel que usou trabalho escravo, mesmo que este já tivesse sido abolido no Japão. Por conta das péssimas condições de trabalho, muitos sucumbiram ou acabaram se acidentando. Outros tantos escravos foram executados por serem considerados como improdutivos. Uma das superstições que fazem com que o túnel também seja considerado como assombrado se deve ao rumor de que, na verdade, ele teria 444 metros de comprimento, sendo que o número 4 na cultura japonesa é considerado como azarado, que pode até mesmo atrair a morte. Outra superstição japonesa está no rumor de que as sinalizações de trânsito que estão no túnel mudam sem a menor constância, podendo levar uma pessoa a se acidentar quando está passando por ali. O fato de que também aumenta o medo que os japoneses possuem desse túnel é o de ali ter se tornado um local em que muitos vão para cometer suicídio. Entre uma das pessoas que por ali se suicidaram, há rumor de uma mulher que pulou da estrada acima do túnel para se matar. Até hoje, é possível ver o seu espírito rondando o local.
Entre os relatos de quem teve coragem de entrar no túnel, muitos dizem que é possível escutar o grito de uma mulher que sai dos arredores da floresta que está ali perto. Uma outra mulher, ou a mesma, é vista de branco correndo pelo túnel. Seria ela também quem pula nas calotas dos carros que passam por ali, fazendo com que sofram acidentes. Outro fato que dizem ser constatado é que o túnel muda de comprimento quando se faz uma viagem de volta por ele. Assim, os japoneses são instruídos a não passarem pelo local durante a noite, pois essas atividades não costumam acontecer de dia. Portanto, caso vá passar por essa região durante a noite, o mais recomendado é que encontre uma rota alternativa no lugar de correr algum risco. Vale ressaltar que nada disso também foi constatado com algum tipo de pesquisa científica. Entretanto, muitos japoneses evitam o túnel a qualquer custo. Há inúmeros relatos de acidentes registrados nesse túnel. Isso é um fato. Agora, se é por causa de espíritos, não sabemos. Só indo até o local para saber. Mas pode ser bem provável que quando você descobrir, já não estará mais aqui para poder contar. Há vários relatos de acidentes ou eventos sobrenaturais registrados por causa de um espelho que tem lá dentro do túnel. Se a pessoa passa por esse túnel, frequentemente durante a noite, e avista um espírito fantasma através do espelho, reza a lenda que tal pessoa terá uma morte horrível dentro do túnel Kiyotaki. Existe até uma placa metros antes do túnel dizendo que, se possível, evite esse trajeto durante a noite, pois também há relatos de sobreviventes pós-acidentes de espíritos que entravam nos carros e provocavam acidentes. Mas um dos fatores que mais favorece os acidentes é a largura, que é bem estreita, podendo passar somente um carro, sem a chance para a travessia em mão dupla, ou então para uma volta caso encontre algo suspeito, o que deixa o túnel mais amedrontador ainda.